Nesse momento agora, a gente vai entrar num momento da feira que é muito caro para a nossa curadoria de maneira geral, que são as nossas ações pedagógicas. Dentro das ações pedagógicas, agora destacando o projeto Combinando Palavras. E queria dizer um pouquinho para vocês, algumas pessoas acompanham já a nossa programação há anos, mas essa é a 5ª edição desse projeto Combinando Palavras, que ano a ano vem ganhando espaço e vem ganhando muito dinamismo. Não surgiu dentro da nossa programação, foi um projeto abraçado, um projeto do Colégio Otoniel Mota, que foi abraçado por nós. E ele tem um caráter socioeducativo e é voltado para estudantes de ensino fundamental e médio. A princípio, trabalhávamos sempre com o ensino público. Agora, estamos trabalhando com o ensino privado também. Esse ano, a Rede SESI entrou para trabalhar com a gente dentro desse lindo projeto. Queria dizer para vocês, em primeiro lugar, agradecer a parceria da Diretoria de Ensino Regional de Ribeirão Preto, porque sem eles, sem o ok deles, sem o sim deles, isso não seria possível. Quem conhece as edições antigas desse projeto sabe que, nesse momento, como a Adriana já disse de manhã, esse teatro estaria lotado de alunos. E ele estará, mas num outro formato, agora nos painéis de LED que estão atrás de mim. Eu sei que essa pode não ser a melhor forma de estarmos presentes, mas é a única forma de presentificação que se faz possível nesse momento. E agradecer aos professores, especificamente aos professores, porque os professores são a nossa linha de frente. Nada adianta criarmos um material pedagógico interessante, chamarmos autores muito importantes dentro do nosso cenário contemporâneo de literatura, se essas pessoas não pegassem esses projetos pedagógicos, fossem contaminados por eles e trabalhassem com as nossas crianças. Estou destacando isso porque é uma classe que vem tendo muitas dificuldades de trabalho, obviamente, em todo o mundo, pela questão da pandemia, e que, ao aprender a trabalhar remotamente, também abraçou o nosso projeto. Nosso muito obrigada. Agora, já que a gente está no digital, não custa lembrar um pouquinho de como foram as outras edições do Combinando Palavras, ok? Podemos? Levar o estudante para o vasto universo da palavra, permitir o contato com infinitos caminhos da linguagem, possibilitar descobertas e o prazer da leitura. São alguns dos objetivos do projeto Combinando Palavras. Ao permitir que os alunos entrem em contato com as obras dos autores escolhidos, o projeto estabelece uma ponte entre o estudante e o conhecimento advindo da literatura. Em 3 edições, 21 mil estudantes de 160 escolas diferentes combinaram palavras. Mais de 130 professores de 14 cidades da região de Ribeirão Preto já participaram do projeto. A experiência foi enorme, gigantesca. A mudança desses alunos com a literatura foi assim, algo inesperado. São alunos que têm dificuldade enorme de leitura, de escrita. E com a vinda da literatura, com a vinda da poesia, isso se abriu, né? E se abriu de que maneira, de que forma? Eles conseguiram identificar neles a poesia, sentir neles a poesia. Os alunos envolvidos validam as experiências em narrativas emocionantes. Na escola era um simples trabalho de português para a gente poder escrever sobre a Elise, escrever sobre o trabalho dela. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que é muito mais do que isso. Ela meio que inspira a gente. Vendo o trabalho dela de perto, a gente conseguiu se sentir mais inspirado ainda. Eu achei isso incrível. Foi meio que incrível, porque eu me identifiquei em um livro praticamente. E aí, você gostou? Sim, claro, por quê? Porque eu consigo passar o meu eu, que não é único, que é o meu eu da periferia. É algo que eu negava toda vez que eu me sentia, negava minhas raízes. Quando eu li isso, eu percebi que as minhas raízes fazem parte do que eu sou e eu não posso perder elas.
O SESC Ribeirão Preto é um dos organizadores do Combinando Palavras, junto com a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. O projeto conta ainda com o apoio da Diretoria Regional de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, da Fundação Educandário e da ETEC José Martiniano da Silva. Grandes nomes da literatura foram convidados a participar do projeto. Uma experiência mágica confirmada pelos próprios escritores. Foi impressionante aí, mais de 1.200 estudantes, cada escola levando lá seu trabalho, suas perguntas sobre o livro, lendo o livro, tendo discutido, apresentando, e realmente todo mundo com o olhinho brilhando assim, preocupado com leitura e com literatura. Isso para o escritor é uma experiência fantástica, eu gostei demais. É uma experiência única. Ah, maravilhosa! Esse som que a gente ainda está ouvindo é da turba que lotou esse teatro em nome da palavra. Quando tem muitos brasileiros reunidos pela palavra, ali tem uma semente de transformação, uma semente de futuro. Foi uma experiência maravilhosa porque mais de 1.000 estudantes que leram os meus livros e que criaram a partir da minha escrita rap, poesia, crônica, artes plásticas, documentários, fazendo a sua própria criação. É maravilhoso, porque eu acho que eles entenderam. É muito legal esse trabalho que os professores, que as escolas fizeram. Várias observações deles, eu percebi que eles me compreenderam muito mais profundamente do que vários críticos literários. A literatura é o grande prêmio. E estar aqui com eles, dividir com eles a minha literatura, é um prêmio maior ainda. Mas eu estou muito feliz, estou muito emocionado com essa. Olha, eu acho, sabe, para mim foi assim, um banho de futuro, de felicidade do Brasil, sabe? Esse é o Brasil que a gente quer e espera. Finalmente se encontrou uma fórmula de fazer, que vem se tentando várias fórmulas. Mas eu acho que Ribeirão Preto descobriu a fórmula, porque 1.000 crianças que leram, que se interessaram e que produziram a partir disso, esse é o trabalho de formar leitor. Percebe que não dava para passar mais um ano sem ter esse tipo de trabalho com os nossos alunos, né? E é essa resiliência que faz a gente continuar aqui todos os dias, todos os anos, porque assim, esse momento é só a finalização de um ano inteiro de trabalho. Quando acaba essa feira, a gente começa a trabalhar em cima dos temas e chamar outros autores e entender de que forma a gente vai continuar esse contágio literário através da educação e desse projeto tão bonito. Agora, está na hora de chamar o nosso autor, o nosso escritor da tarde, que foi também um escritor da manhã, aquele moço jovem que escreve desde muito cedo e que diz que para escrever é preciso um pouco de loucura. Rafael Montes. Olá, Rafael. Muito prazer em conhecer você assim, porque eu já conheço a sua obra. Olá, prazer todo meu. Tive um papo de manhã incrível. Tenho certeza que o da tarde vai ser muito legal também. E adorei ver nos anos anteriores como é que foi, os escritores que vieram. Posso imaginar a emoção. Se via a tela já é emocionante, numa plateia deve ser ainda mais emocionante. Fiquei com invejinha, quero no ano que vem participar no palco. Você pode ficar
tranquilo, que você assim, não vai faltar oportunidade para você estar aqui com a gente. Rafael, muito obrigada. Eu sei que assim, a gente está aí com um fuso horário diferente e você já ficou 1h30 com a gente de manhã e vai ficar agora novamente 1h30 à tarde. Muito prazer, muito obrigada por ter topado e foi muito interessante a reverberação das suas obras nesses meninos, viu? E ainda mais pelo fato de você ser um escritor jovem. Eu acho que isso mostra para eles que é possível, sabe? Dentro de um gênero pouco utilizado aqui, né? Por autores brasileiros. Ou eu estou errada com essa questão de que esse gênero não é muito... A gente é que não fica sabendo. Como é que é isso? Conta para mim. Não, realmente a gente não tem um gênero tão forte assim, né? A gente tem poucos autores, pelo menos poucos autores que conseguiram uma repercussão, uma expressão maior. Mas eu fico muito feliz também de poder desmistificar a literatura. Eu acho que eventos como esse, como Combinando Palavras, iniciativas como essas, desmistificam o que é a literatura e o que é o escritor, né? Ou seja, eu lembro que quando eu era moleque, ainda no início do fundamental, eu achava que escritor tinha que estar morto, sabe? Assim, ser escritor, a pessoa já morreu, é um cara de 100 anos que conversa sobre outros tempos, outros assuntos. Quando você vê que o escritor é alguém que vive como você vive no seu dia a dia, tem problema de pagar a conta, pensa em outras coisas, vê série, joga bola, namora, ou seja, faz todas as coisas comuns e, além de tudo, escreve. Você, de algum modo, tira da montanha a figura do escritor e traz para onde ela deve estar, que é entre os leitores, entre as pessoas, conversando normalmente, como a gente faz aqui nesse bate-papo. Então, eu acho muito bom assim, desmistificar a figura do escritor e tratar como algo comum, ordinário, no melhor sentido da palavra ordinário. Humano, né? Humano. E assim, quem trabalhou com o Rafael já sabe, já conhece um pouco o universo dele, mas eu quero dizer um pouco para vocês que estão assistindo o Combinando nesse momento, né? Jovem escritor, carioca, conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror. Entre os seus sucessos de público e crítica estão os livros Dias Perfeitos, Jantar Secreto e Uma Mulher no Escuro. Ele também é advogado, né? E também é responsável pela criação de roteiro e produção executiva da série Bom Dia, Verônica, da Netflix, ok? Exatamente, faço de tudo. Pois é, e quem não, né? Trabalhando com arte, com literatura, quem não faz de tudo? Exatamente. Isso também é uma das coisas que deixa mais gostoso, né? E agora, do meu outro lado, estão os nossos queridos alunos das escolas. Olha, tudo bem, gente? Ai, que bonitinho, tudo cheinho, assim. Muito prazer ter vocês aqui, viu? Queria dizer que a gente pensou esse projeto com muito carinho, para que ele fosse executado de uma forma que não pesasse dentro do cotidiano de vocês, mesmo sabendo do dia a dia, que vocês tiveram que se adaptar a toda essa questão remota. E agradecer novamente, agradecer o sim de vocês, agradecer o sim para mergulhar de verdade neste universo. Porque, às vezes, o sim é só um sim, né? Um sim é proforme. Mas, quando a gente vê as produções de vocês, a gente percebe que vocês realmente entraram nesse universo e toparam essa viagem literária com a gente. Viu? Boa tarde. Muito obrigada. A gente já vai iniciar a conversa entre vocês. Bom, agora... eu queria chamar, só dizer o nome das escolas que estão com a gente aqui hoje à tarde, tá? Então, eu tenho a Escola Estadual Romualdo Monteiro de Barros, eu tenho a Escola Estadual Alcides Correia, eu tenho a ETEC e eu tenho Samira Benassi representando o Teatro do SESI, o Núcleo de Artes Cênicas do SESI, de Ribeirão Preto. E aí, assim... possivelmente, eu não sei, eu sei que eles estão com alguns problemas, então eu não sei se a Escola Municipal e Estadual João Gilberto Sampaio conseguiu estar conosco. Talvez eles estejam, talvez não. Independente disso, eu estou de olho no vídeo e também o pessoal aqui da técnica vai me ajudando, vai conversando comigo aqui. Mas estamos esperando vocês, caso vocês consigam estar presentes, ok?
E agora, para começar, Rafael, eu queria já mostrar o trabalho, né, a produção que a Escola Estadual Romualdo Monteiro de Barros trouxe para a gente. Tá? Eles produziram dentro de uma outra linguagem. Uma coisa muito interessante também é que, apesar de ser um projeto literário, muitas vezes as produções elas são provocadas no sentido de saírem, de transbordarem a literatura e entrarem na música, e entrarem nas artes plásticas, enfim. E aí a gente vai ver a produção agora dos meninos, ok? Ah lá, não disse? As coisas acontecem de forma transbordante. Esse é um dos contos favoritos das pessoas. Eu adoro esse conto. Qual é esse conto, Rafael? É o conto da soberba. O Vilarejo ele é um livro dividido em 7 histórias, e cada uma das histórias é sobre um dos pecados capitais. Então você tem a gula, a inveja. Na conversa mais cedo me perguntaram qual era o meu conto favorito. Eu adoro o da avareza, que é o da avó que tem, e esse da soberba que apareceu aí, que revela uma faceta nova de uma personagem que aparece em uma primeira história, ela parece boazinha numa história, e depois na outra história ela se revela má, muito má. Então eu vou chamar o Matheus Damião. Deixa eu ver você, Matheus. Dá um tchauzinho para eu ver quem é você. Achei você. Matheus Damião Pereira e Isabela Vitória da Silva de Melo. É o Matheus que vai falar primeiro. Matheus, eu te convido a conversar diretamente com o Rafael agora, ele que está representando a Escola Romualdo Monteiro de Barros. A palavra é sua. Tá, vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Tá dando um certo nervosismo. Acontece, comigo também estava assim, até entrar 2 minutos, depois melhora. Vamos lá. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. Eu fiz uma lista de perguntas até para serem discutidas, mas levando em conta o que perguntaram para ele mais cedo, eu acho que eu fui um pouco estranho. Não. Vamos lá. Crie coragem, Matheus. Bom saber que você tem uma lista, viu? É muito bom saber que você tem uma lista. Acredita em mim. Vai lá, Matheus. Eu acho que eu pularia para a última, de início. Sabendo do final do último conto, onde aparece toda a conjunção de todas as coisas, eu queria perguntar em si para ele quais são os... se ele é religioso, e, bem, isso exatamente não importa, mas o segundo ponto que vem com isso que importa. Se ele for ou não, o que ele acha de que, como eu posso dizer... Eu acho que eu vou pedir para ele te responder isso primeiro. Aí você vai pensando em como elaborar essa parte. Rafa, você é religioso? Então, eu tive educação num colégio católico, eu estudei no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma simpatia pela educação católica. Quando eu fui escrever o Vilarejo, que é um livro que trata de pecados capitais, eu tomei muito um cuidado de não ser moralista, e, na verdade, eu queria mostrar e discutir como o mal está em todos nós. E ainda que isso eventualmente possa parecer uma visão pessimista, na verdade, é uma visão, a meu ver, realista. Todos somos potencialmente maus, mas isso significa que também somos todos potencialmente bons. Ou seja, depende de nós, das nossas atitudes, do nosso cotidiano. A minha sensação é que todos nós temos uma espécie de corda bamba, e com frequência somos convidados a cair em algum pecado, tipo a gula, a inveja, a luxúria,
Eu sou, por exemplo, rei da luxúria. E a preguiça, nossa, a preguiça também é uma grande, muito presente na minha vida. E a gente vive nessa corda bamba, tentando, claro, se equilibrar entre o bom e o ruim. Acho que isso é que é muito, muito importante. Pelo que ele perguntou ali do início, me deu a entender se essa questão da religião pesa para mim no livro. Eu acho que não. E é interessante porque hoje em dia eu tenho uma visão das religiões em geral. Eu acho que as religiões são maneiras, são manifestações que cada indivíduo encontra para justificar as suas atitudes e a sua lógica moral, ética, os seus limites, o que faz, o que não faz. Agora, é muito ruim quando a religião ela é usada para impor uma doutrina, para impor uma lógica ou um pensamento. E nesse sentido, eu acho que todas as religiões flertam com algo que pode ser condenável. Então, eu acho muito bom que as pessoas tenham suas religiões, eventualmente também que quem não tem, tudo bem também, porque você pode criar, ou seja, Deus é uma representação para alguns uma religião, que em outras são os santos, em outras são os orixás, em outras pode ser a sua própria educação, as suas próprias regras éticas e morais. O importante é que a gente saiba viver em sociedade, sempre respeitando a liberdade do outro. Então, eu simpatizo com as religiões, mas me preocupo quando elas invadem a individualidade alheia e pregam uma espécie de soberania sobre todas as outras. Certo. E aí, Matheus? O Richard Dawkins fala bastante sobre isso, doutrinação com crianças ser uma coisa muito errada, porque elas não têm a capacidade de decidirem por si próprias o que é o certo para elas. E elas estão muito sujeitas evolutivamente para isso. Já que, para elas se adaptarem melhores com o meio social, elas têm essa receptividade muito grande com o aprendizado que vai receber, seja da família, seja de um meio externo. Então, são muito suscetíveis. Certo, Matheus. E o final dessa... Porque você tinha perguntado se ele era religioso. Aí você tinha um desdobramento de pergunta para ele. Qual é esse desdobramento? Não era exatamente sobre ter um peso, mas... Eu queria perguntar para ele se ele pensa que os demônios mais usam os seres humanos do que os seres humanos usam os demônios. Porque no final do livro, os seres humanos usaram muito os demônios para justificar as coisas que faziam. Eu queria saber qual ponto ele está. Dá para entender? Deu perfeitamente. Vamos lá. Eu acredito, como disse, que o mal está em todos nós. Ou seja, com frequência nós somos tentados a cometer atrocidades. E isso, a meu ver, nos mostra um pouco o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, a nossa possibilidade de decidir não fazer, de não seguir por esse caminho, de respeitar a opinião alheia, de não ter inveja, de não cair na luxúria, de não cair na soberba, de se achar melhor, de se achar especial, eu mereço, o outro não merece. Então, eu acho que é curioso, porque meus livros são todos, como foi dito, muito fortes e violentos e pesados, mas eu sou, no fundo, um otimista, porque eu acredito que é uma escolha do ser humano, ou seja, assim como você pode escolher o mal, você pode também escolher o bem. E claro que vivemos todos numa zona cinzenta, em que não tem resposta óbvia, né? Assim, não tem resposta tão clara de o que eu quero dizer o personagem bom, por exemplo, teve as pessoas que eu mais tenho medo na vida, assim, são os bons samaritanos, as pessoas que se dizem a pessoa boa acima de tudo, só pensa no bem, só quer o bem de todo mundo, é o dono de todas as verdades, tem todas as respostas, tem todas as soluções para as suas agonias. Quando você encontrar pessoas assim, vocês saiam correndo, porque elas são as mais perigosas de todas. Os bons samaritanos são muito perigosos. Eu prefiro muito mais as pessoas realistas, que falam, olha, eu tenho esses defeitos aqui, mas eu também tenho essas qualidades, e esses defeitos aqui eu busco controlar na medida do possível. Eu sei que eu sou assim, mas, poxa, estou tentando melhorar. Essas pessoas são mais humanas, mais reais.
as que falam, não, eu não tenho inveja, eu não tenho soberba, eu não tenho luxúria, eu não tenho preguiça, eu sei tudo que é o certo de se fazer isso é o certo, fazer aquilo ali é errado, porque Deus condena, não sou nem eu, é Deus. Então, na verdade, é um porta-voz de Deus, pessoa que você tem que tomar muito cuidado em geral. Ok, Rafael. Ok. E a Isabela? A Isabela está por aí? A Isabela também da Escola Romualdo Monteiro de Barros? Ah, está na tela já. Isabela, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde. Rafael, por que você decidiu escrever o Vilarejo? O Vilarejo dos meus livros é o que tem um processo criativo mais curioso e mais diferente de todos os outros. Porque nos meus livros em geral eu sento para escrever o livro, assim, ou seja, eu me programo, falo, ao longo desse ano eu vou escrever tantos capítulos por semana e acontece isso. Ou seja, eu calculo muito, assim, eu me programo. Como você se programa para, sei lá, um arquiteto para fazer um projeto arquitetônico, o escritor, para escrever um romance, eu me programo. O Vilarejo, ele nasceu muito naturalmente. Eu escrevi a primeira história, passada no Vilarejo, e a primeira história é O Pecado da Gula, que aparece no livro. Depois eu decidi, meses depois, escrever uma segunda história, passada no mesmo Vilarejo. E aí, quando eu tinha as duas histórias, eu falei, poxa, a primeira trata de gula, a segunda trata de inveja. Vou fazer, então, as outras 5, né? Para fechar os 7 pecados. E aí eu fui escrevendo totalmente fora de prazo, quer dizer, eu escrevi um ano, aí no ano seguinte eu voltei e falei, vou fazer mais uma história. E eu fui fazendo isso entre os livros. O Vilarejo foi um livro escrito, eu acho que eu comecei a escrever, por exemplo, ele antes do Dias Perfeitos, que é o meu segundo livro publicado. E aí eu comecei a escrever o próximo livro, que foi O Jantar Secreto, e ainda estava escrevendo o Vilarejo. E uma hora eu acabei e falei, pois bem, é um livro. E aí eu publiquei. Então foi um livro que teve um processo que foi menos doloroso para mim, em algum aspecto. E é um livro, então, que eu não me recordo tanto de sofrer para escrever, né? Assim, e eu gosto muito, é um livro que me trouxe um público muito novo e diferente do que os livros anteriores trouxeram. Interessante é que esse livro, né, Rafael, obviamente você escolheu uma ordem desses contos, mas a gente consegue trabalhar esses contos sozinhos, né, destacados do contexto geral, e a gente consegue, inclusive, modificar eles de lugar dentro da narrativa. E isso influencia pouco dentro daquilo que é a obra total. Você concorda com isso? Ou não? Totalmente, e vem numa pegada do que seria uma espécie de gamificação, né? Ou seja, você pode ler em qualquer ordem, você cria, um jogo de videogame em algum lugar, você lê na ordem que você quiser, e a ordem que você lê muda a sua compreensão do que você está lendo. Me interessava muito a ideia de quebra-cabeças, né? De peças avulsas que fazem sentido por si só, mas que uma vez reunidas formam um novo sentido. Então, você tem personagens de uma história que aparecem na outra história, e aí você entende porque aquele personagem da primeira história era daquele jeito, porque a quinta história explica aquele personagem da primeira. Então, e aí se você lê a quinta história do primeiro, você, na verdade, quando chega na primeira, você já conhece aquele personagem que você viu nascer na quinta. Então, esse jogo de quebra-cabeças me interessava muito. Ok. Era isso, Isabela? Por enquanto? Sim. Então, tá bom. Agora, eu quero chamar os representantes da Escola Alcides Correia. Dá um tchauzinho para eu localizar quem são. É o Pedro... Eu não consigo ver o sobrenome, mas... Pedro Camargo, eu acho que é isso? Camareiro, seja bem-vindo. É o seguinte, palavra direta aqui com o nosso querido Rafael. Fica à vontade. Olá, primeiramente, muito prazer em conhecê-lo. Eu sou, na verdade, professor aqui, né, que a gente, infelizmente, por causa de uma questão de horário, os alunos não puderam aparecer, mas eu, primeiramente, gostaria eu queria, na verdade, fazer uma pergunta bem simples, que era uma pergunta que eu gosto de dizer, que é o que você gostaria que tivessem dito para você
escolheu ser escritor, né? Por exemplo, porque eu sou ator também, eu sei como que é complicado a gente participar, viver de arte, conseguir, né, se estabelecer como artista, se bancar esse lugar, pleitear esse lugar de artista. Você gostaria que tivessem dito para você? Oi, Pedro, é uma boa pergunta, mas eu confesso que eu não sei a resposta, vou te dizer por quê. Sem dúvida, ser escritor, ser artista em geral é uma coisa muito difícil. Você tem que, primeiro, antes de tudo, eu gosto do verbo que você usou, né? Ser, você é artista. Então, você pode escolher ser professor, você pode escolher ser gari, você pode escolher ser bartender, você pode escolher ser o que você quiser. Mas você é artista, está dentro de você, é indissociável de quem você é. Então, independente do que você seja, do que você esteja, você vai ser sempre um artista, né? Então, por um lado, eu quando falei que queria ser escritora, meus pais me disseram: Rafael, o escritor no Brasil só tem o Paulo Coelho, desiste dessa história. E eu falei: não, mas eu sou escritor, eu quero escrever e tal. E eles foram, de algum modo, bastante contra, assim, bastante pouco incentivadores. Por um lado, seria bom, claro, ter escutado: não, meu filho, se é isso que você quer, vamos junto, vai dar tudo certo. Ou seja, eu sempre digo isso: você tem um sonho, qualquer que seja ele, pode ser cirurgião dentista. Porque se cirurgião dentista é o que você é, não é o que você escolheu, é o que você é, o seu trabalho é o que você faz 8 horas do seu dia, provavelmente pela boa parte da sua vida, né? Começando ali aos 18, às vezes antes, às vezes um pouco depois, mas começando aos 18 e indo até aos 60. Então, dos 18 aos 60, você vai fazer por 8 horas todo dia aquela coisa. Então, é bom que você goste e é bom que seja o que você é, essa coisa. Então, por um lado, eu adoraria ter escutado: filho, quer ser escritor? Seja, vamos lá, o que você precisa e tal. Ao mesmo tempo, como eu não escutei, cá entre nós, a gente adora contrariar os nossos pais, na verdade. Então me fez um bem danado. Quando ela disse nem pensar, minha mãe e meu pai falaram nem pensar se vai ser escritor, eu falei: pois bem, agora que você mesmo. Porque como todo bom jovem, a rebeldia faz parte, né? Então, não sei se eu gostaria de ter. Talvez se eles tivessem me incentivado tanto, eu falaria: não quero. Se eles deixaram, eu não quero não, né? Então, talvez tenha sido bom eles terem sido contra. É isso aí, Pedro. Tem mais algum representante da Escola Alcides Correia comigo? Não, por enquanto estou só eu aqui. Então, você gostaria de se colocar, de colocar mais uma pergunta para o Rafael agora, ou eu te chamo daqui a pouquinho, você quem sabe? Eu queria aproveitar, já que ele não tinha resposta para essa pergunta, mas eu entendo que foi uma pergunta complicada de se fazer, né? Porque eu também não sei muito bem como que artista, mas a gente vai sendo, né? Mas uma outra pergunta que eu queria fazer um pouco mais objetiva era sobre, principalmente, a transição do texto escrito literário, né, do livro para o roteiro. Se isso é um processo que é muito fácil, como é que se ele é difícil, né? E como que isso acontece, se perde muita coisa, se tem que desapegar, como é que é? Pedro, eu achei que seria um processo muito fácil, porque, a meu ver, tanto escritores quanto roteiristas querem, no final das contas, contar uma boa história, mas eu descobri na prática, vivenciando, que é muito diferente. Ou seja, os talentos necessários para um escritor são diferentes dos talentos necessários para um roteirista. Isso porque, ainda que o objetivo seja o mesmo, que é contar uma história, as ferramentas disponíveis para contar a história são diferentes, né? Enquanto o escritor trabalha com a palavra, com o ritmo das frases, dos parágrafos, dos capítulos, o narrador, o ponto de vista, os tempos verbais, os adjetivos, os advérbios, os diálogos, as ações, as descrições subjetivas. Enquanto o escritor trabalha com todo esse manancial de ferramentas, que são ferramentas mesmo para contar uma história, o roteirista trabalha com outras. O roteirista trabalha com a ideia de que o lugar do roteiro, isso é uma frase do Marçal Aquino, né? O lugar do roteiro é na lixeira, ele acaba na lixeira, né? Porque o roteiro, na verdade, ele é um mecanismo, ele é um caminho para se chegar no produto final, que é, sim, o produto na tela.
Então, para isso, a gente precisa usar a nosso favor as ferramentas do audiovisual, que são a montagem, o corte entre as cenas, o fato de que a gente vai ter um ator, a gente vai ter uma trilha sonora. Então, uma cena de suspense num livro, eu preciso, pelas palavras, pelo ritmo das frases, criar o suspense e a tensão. No audiovisual, eu tenho o suporte da música, que assim que eu começo a cena tensa, a música começa a fazer tan, 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 e você tem a música ali marcada para trazer o clima. Enquanto no livro eu posso levar 3 páginas descrevendo um personagem, na tela, assim que o ator aparece, já está descrito o personagem, não preciso descrever o personagem. Então, os tempos são diferentes de cada uma das coisas. Enquanto o tempo de um produto audiovisual ele é marcado pelo roteirista, quem determina o tempo é o roteirista, né? Então, se eu escrevo uma cena de meia página, ela, em geral, dura meio minuto. Então, um roteiro de 70 páginas dura 1h10, é 60 minutos mais 10 minutos. Né? Então, em geral, é 1 minuto uma página. O tempo do livro é ditado por uma parceria entre o escritor e o leitor. Ou seja, você pode ler um livro de 200 páginas em uma noite, você pode ler em um mês, você pode ler em um ano. Então, o tempo que você consome aquela história na literatura é cúmplice, uma cumplicidade entre escritor e leitor. O tempo de um filme, o filme dura 1h30, você vê, o filme é 1h30, não tem como. Né? Então, são mecanismos realmente diferentes. Assim. Certo, Rafael. Aí é que nasce, por exemplo, uma das maiores polêmicas, né, que é a questão da adaptação de livros para roteiros, né? Aí a gente pode ficar conversando aqui até amanhã sobre isso. E vamos deixar os meninos falar, né? Que eu estou falando demais hoje aqui. Seguinte, agora eu queria que vocês me dessem um tchauzinho. Quem é da ETEC? Mostra para mim. Tem 3 janelinhas da ETEC, ok. Quem vai falar primeiro? Posso deixar a Lilian Henrique? Pode ser? Pode deixar a Lilian falar primeiro? Então tá bom, vamos de Lilian então. Lilian, o Rafael é todo seu. Boa tarde. Oi, Rafael, é um prazer muito grande poder falar com o autor de um livro, né? Assim como você falou no começo, a gente acha que o autor do livro é uma pessoa inacessível, né? Então, para mim, foi muito emocionante receber esse convite de poder falar com você, tirar aquelas dúvidas que a gente tem, todo leitor tem na cabeça, de poder conversar e tirar suas dúvidas. Então, é um prazer muito grande poder falar com você. Eu fiz igual o Matheus, eu fiz uma lista de perguntas, né? Porque na hora do nervosismo a gente acaba esquecendo. Então eu fiz uma listinha de perguntas para você. Então vamos lá. É bom, gente, vocês estão vendo? Segunda listinha de perguntas. Então isso aqui não tem hora para acabar hoje. Aviso o pessoal aí que não tem hora para acabar. Vamos lá. Rafael, você já tem os livros traduzidos para mais de 10 idiomas. Qual que é essa sensação desse reconhecimento? Obrigado, prazer é todo meu de estar aqui batendo papo com vocês. Para o escritor é muito importante esse diálogo entre esse tipo de evento, é muito, muito importante mesmo, porque a gente fica no quietinho do nosso quarto escrevendo, aí o livro sai, só que o mundo continua acontecendo e você não escuta nada, né? Não é que nem uma música que você toca e a plateia faz ou vai, não tem essa resposta direta, né? Então é muito bom poder ter a resposta via evento, via bate-papo. Olha, desde que eu comecei a escrever, é curioso que é uma pergunta que eu escuto com frequência, eu escrevo, mas eu tenho vergonha de mostrar. O que eu faço? E essa é a pergunta que eu mais tenho dificuldade de responder, porque para mim sempre foi algo indissociável da ideia de escrever. Ou seja, eu escrevo para ser lido, eu gosto de ser lido, eu gosto de ter leitores, eu gosto de conversar com meus leitores, eu gosto de ouvir a opinião deles, eu gosto de saber que eles gostaram e que eles não gostaram. Então, a ideia de escrever e guardar na gaveta nunca fez sentido para mim. Eu comecei a escrever na época da escola, na parte de trás de um caderno. Eu tive uma ideia de um conto, eu estava lendo um romance na época, e falei, vou escrever um conto. Comecei a escrever esse conto, o conto se chama A Professora, está disponível online, se vocês escreverem meu nome e A Professora, vocês acham, no site da Companhia das Letras, esse conto. E
E assim que eu terminei de escrever o conto, eu rasguei a folha do caderno, tirando do caderno, né, da espiral, e passei para o meu amigo do lado e falei, dá uma olhada nisso aqui. E passei para o outro, e passei para o outro. Ou seja, eu sempre gostei da ideia de ser lido. Nesse sentido, ser publicado no Brasil e ter leitores no Brasil é uma grande alegria. E, bem, não preciso nem dizer, então, ser publicado em outros lugares do mundo e receber, às vezes, retorno hoje em dia nas redes sociais, eu sou bastante presente no Instagram. Aliás, convido todo mundo a procurar no Instagram, Rafael com PH_Montes. Eu, no Instagram, recebo mensagens de todo canto do mundo, de gente que achou o meu livro numa prateleira na França, em Taiwan, na Dinamarca. Então, é muito legal esse retorno. Um dos lugares em que meus livros são best-sellers, assim, ou seja, entraram na lista de mais vendidos, foi na Polônia e no Egito. Então, você imagina, eu tenho leitores no Egito. Então, é muito legal chegar em outras culturas e enfim, criar pontes, né, com essas pessoas. Legal. Quer emendar mais uma, Lilian? Rapidinho? Quer emendar mais uma aí. Então vai. O que te instiga, o que te inspira a escrever esse gênero de texto? Porque não é muito comum no Brasil, igual a Mari já comentou. Então, o que te inspirou a escrever nesse gênero textual? Eu gosto de literatura policial, sempre gostei, ou seja, sempre, desde a adolescência, quando comecei a ler, foi por literatura policial. E aí eu me perguntava, cadê isso no Brasil? Eu encontrei alguns autores fazendo literatura policial, o Rubem Fonseca, a Patrícia Mello, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, o Tony Bellotto, enfim, mas poucos autores, pelo menos diante do tamanho que é a literatura policial em várias outras partes do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa. É uma literatura que tem muitos autores, muitos livros publicados. E eu me perguntei, por que não tem isso no Brasil? Mais do que isso, a literatura policial, ela é uma maneira incrível de você tratar da sociedade, porque ela trata de violência. E ao tratar de violência, a gente trata de dois assuntos, na verdade. Você trata de sociedade e de ser humano. Você trata, ou seja, da cabeça de quem pratica violência. De onde vem a violência? Aí você tem as histórias de psicopata, de serial killer, os suspensos psicológicos em geral, ou seja, o que torna alguém bom, o que torna alguém mau, como alguém ordinário comete um crime. Enfim, essa psicologia por trás do crime me interessa bastante. E, ao mesmo tempo, você trata de sociedade. Nas literaturas policiais, nos romances policiais, é muito frequente que a cidade onde se passa a história seja uma espécie de personagem. Porque os crimes que acontecem no Rio de Janeiro são diferentes dos crimes que acontecem em São Paulo, que são diferentes dos crimes que acontecem na Bahia, que são diferentes dos crimes que acontecem em Amsterdã, em Paris e em Nova York. Então, ou seja, ao tratar do lugar, você trata daquela comunidade, você trata de algum modo de um período e ou seja, de um tempo e de um lugar específicos. E isso me interessava, ou seja, eu escrevo romances contemporâneos que tratam de uma juventude, que tratam de uma sociedade carioca um pouco cafona, que se acha rica. Então, é um retrato muito específico, né? Que é muito interessante, eu acho. Legal. Eu agora vou passar a Érica. Pode ser, Érica? Vamos falar? Vou deixar o Henrique, vou deixar as damas primeiro, Henrique. Beleza? Depois a gente muda isso. A gente põe, se for o caso, os homens primeiro, mas agora vão as damas. Com a palavra, pode falar. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui hoje. Agradecer a todos os organizadores também da Feira Internacional do Livro. Rafael, muito obrigada por você ter concedido esse momento para todos nós. Eu sou professora do ensino técnico, né, coordenadora do curso de nutrição e de cozinha da nossa escola. E aí nós fomos convidados para fazer, junto com os alunos, né, o trabalho, a leitura de uma das suas obras, que foi Uma Mulher no Escuro. E muito interessante, porque eu digo para você que a gente se envolve, né, na história, tudo que vai acontecendo, parece que você vai sentindo aquilo, né, conforme você vai fazendo a leitura e você não quer parar de ler, você quer ficar lendo para saber aonde vai dar, o que vai acontecer com a Vitória, né. E aí até vi uma postagem sua no Instagram, uma foto de você num parque de diversões. E aí você falava, olha, um lugar de suspense, né?
E eu falei assim, nossa, será que quando o Rafael vai escrever os livros, ele visita os lugares para ter essa inspiração? Ou se você fica mais em casa, né? Como é, né, esse momento de você pensar em todos os detalhes tão ricos que você coloca no livro, né? Se você vai, conhece lugares diferentes, como que você lida com tudo isso? Ótima pergunta. Na minha opinião, lugar de escritor é na rua. O escritor tem que estar no meio das pessoas, tem que estar olhando o mundo como ele é, tem que estar vivendo. Então, eu sou um escritor que, sim, gosto muito de bater papo, eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto muito de ir a lugares para ver como é que é. No caso específico de Uma Mulher no Escuro, eu queria fazer Uma Mulher no Escuro. A cada um dos meus livros eu faço uma espécie de homenagem a um subgênero do romance policial. Uma Mulher no Escuro, está no título, é um noir contemporâneo, né? Então, noir que é o gênero noir. Então, ela está no escuro. E eu queria uma história que brincasse com alguns elementos clássicos do gênero noir, como o voyeurismo e a questão meio claro e escuro, da noite perigosa. E por isso eu decidi que a história se passaria na Lapa, né, no Rio de Janeiro, que é um lugar que eu conheço bem. Além disso, a infância da Vitória é na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador é onde... não foi onde eu cresci, mas os meus avós moravam na Ilha do Governador. Então eu ia todo final de semana para a Ilha do Governador e conhecia então aquele ambiente onde a história se passa ali da Ribeira e tal, justamente o lugar onde eu ia, a locadora que o personagem vai, a locadora que eu ia, na praça. Então, enfim, é um universo que eu frequentava. Eu acho que o escritor tem que escrever, sim, sobre lugares que ele conhece, pessoas que ele conhece. Claro que isso não quer dizer que tudo que estaria é verdade, ou seja, tem toda a imaginação a partir dali. Eu nunca conheci uma escola na Ilha do Governador, mas tem uma escola na história. Mas o escritor tem que viver, eu acho. Acho que eu não confio, não acredito na ideia de alguém que fica em casa, distante do outro, só criando. Então, eu com frequência, por exemplo, quando pego o metrô no Rio de Janeiro, eu coloco fone de ouvido, mas eu não coloco nenhuma música para tocar. Eu fico só de fone de ouvido, que as pessoas do meu lado batem papo à vontade, eu fico só ouvindo a conversa delas. O escritor é um pouco fofoqueiro, ele quer saber o que as pessoas estão falando, como é que elas falam, como é que elas se expressam, e assim vai. É uma forma de se alimentar, né, daquilo. Vou contar uma história que eu lembrei, que eu adoro. Eu uma vez estava no metrô, e eu ouvi um diálogo de duas mulheres humildes, e elas discutiam se o certo... É um diálogo que eu nunca poderia imaginar, perceba. Você só pode viver isso, e é um diálogo maravilhoso. Elas discutiam se o certo era problema ou... problema. Ou problema ou problema. Era a dúvida, se era problema ou problema. E um debate caloroso das duas de como se falava a palavra certa, se era problema ou problema. E uma bela hora, uma delas chega com a solução, ela fala, já sei, problema é de matemática, problema é da vida. Olha que coisa bonita. Assim, é uma reinvenção da língua, elas se apossam daí e faz todo sentido. Problema é de matemática e problema é da vida. O que é mais fácil de dizer é da vida, do dia a dia, do cotidiano. Então tem coisas que nos escapariam se a gente não estivesse atento ao outro e falando, nossa, como é inteligente também essa lógica, né, de algum modo. Então é isso, eu acho que o escritor tem que estar sempre atento a tudo ao redor. Ok, valeu. Ainda dentro da ETEC, deixa eu te perguntar uma coisa, você também tem uma lista de perguntas? É isso, Érica? Ou não? Só para eu saber, que eu já estou aqui na cabeça, já tem Matheus e já tem Lilian, que tem listas. Você tem? Posso fazer só mais uma? Pode fazer mais uma, vai lá. Rafa, você é tão jovem, né, Rafael? Está aqui com a gente, um escritor tão jovem. Como inspirar hoje os nossos alunos a escrever também, né? Como fazer eles gostarem, se encantarem para a leitura, né? Como trazer isso para as crianças? O que você me diz? Érica, eu acho que é sempre um desafio e começa com a ideia de que não tem que ser obrigatório, ou seja,
é possível você não gostar de ler. Tudo bem. Meu pai não gosta de ler. Meu pai não gosta. Mas ele não gosta depois de ter tentado gostar e ver e gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Ou seja, eu acho muito ruim que seja algo obrigatório. Ler tem que ser um prazer, e é por isso que eu falei da questão de desmistificar o escritor e a literatura. Tem que ser tão prazeroso quanto ir à praia, quanto encontrar os amigos, quanto comer bem, quanto jogar videogame, quanto ver uma série na Netflix. A gente só consegue... eu, por exemplo, não troco ler um livro por ver uma série. Eu tiro muito mais prazer, diversão, de ler um livro do que ver uma série da Netflix. Mas isso eu consegui com o tempo, percebendo como podia ser bom. Por muito tempo, os livros que eram adotados na minha escola me fizeram não gostar de ler. Acho que também passa muito pelo que é lido, né? Ou seja, acho que a gente tem que ler cada vez mais autores contemporâneos, jovens, que tratam de assuntos que estão aí na pauta, que tratam de questões que nos interessam. Mas não é importante ler os clássicos? É importante ler os clássicos, mas depois, né? Você não cria alguém que gosta de ler mostrando um livro em que a linguagem é um pouco mais rebuscada, os temas são um pouco menos identificáveis. Então, eu acho que sim, é um desafio, e acho que uma iniciativa, por exemplo, que eu imagino que crie leitores, é uma iniciativa como essa, em que o que você faz são trabalhos em cima do que foi lido. Você discute, como você discute um episódio da novela, ou um episódio da série da Netflix, ou você discute um novo jogo que você jogou, uma fofoca de um amigo. Eu acho que a literatura tem que estar na boca do povo, ou seja, tem que ser naturalizada e tem que ser gostosa como ela é. É isso. Muito obrigada. Henrique, chegou sua vez agora. Vamos que vamos, Getec? Olha, eu só saio desse lugar aqui com o telefone desse moço. Ai. Não. Rafael, você é meu amigo. Tá bom? Estamos combinados? Cara, Estamos olha... combinados. Se a senhora não me der esse telefone, a senhora vai... Ai, Jesus. Eu quero esse telefone. Olha, cara, eu li o seu livro, assim... Eu devorei o seu livro, né? Objeto gastronômico da cultura. Cara, eu gostei demais. A literatura, que é literatura, né? Ela lê a gente. Então eu me senti lido por você. Eu me senti julgado por você pela sua história. É interessante como eu fui tragado para dentro do texto. Olha lá. Eu fiquei lá. E eu me senti analisado pelo médico. Eu me senti analisado pelo psiquiatra. Eu me senti personagem. Eu me senti personagem. E eu me lembrei de Bakhtin, né? Quando ele fala de dialogismo, né? Que ler é fazer um diálogo. Então, assim, eu lia você e me lia. E seu texto me lia também. Então, eu fiquei numa conjunção de espelhos, assim, de leitura que foi maluco, cara. Eu fiquei até mal. Vou te contar uma coisa. Fiquei mal. Assim, gente, o cara é bom mesmo. Gostei demais, né? A sua lista de tipos é fantástica, né? Eu gostei muito de a Vitória ser definida pelo negativo, né? Ela só lá pelo meio que alguém resolve falar alguma coisa boa dela. Mas a princípio a Vitória ela é vista negativamente, né? Ela é descrita pelo aspecto negativo. Só que se você enxergar aquele negativo igual uma foto negativa, você vê o positivo da Vitória. Eu gostei muito disso. Então, a sua galeria de tipos é extremamente psicológica, e desse livro especial, né, que foi o livro que eu tive o prazer de ler, e eu fiquei me perguntando assim, eu fiquei me perguntando de onde você tirou isso tudo, né? Você é advogado, né? Mas a sua sagacidade, né?
de poder transformar em análise psicológica, né, os percursos dos personagens, né, e encontrar uma explicação, né? Você encontra explicações, você dá as explicações, né, para poder gerar a catarse do bem-estar no final, né? Porque, pelo amor de Deus, é um filme noir. Você tem que terminar bem, senão a gente termina mal, cara. Eu terminei mal como você fazer um livro terminar bem. Imagina se ele termina igual um filme de terror. Eu acho que eu não ia aguentar. Acho que eu ia ter um AVC, um ataque do coração, eu não sei. Entende? Então, assim, você está por dentro dessas análises psicológicas. Isso é claro, você está por dentro disso, né? E você tem consciência, não é? Você tem consciência dessa multiplicidade de diálogos, né, que você propõe, né? Ler é ser lido, né? Eu me vi em cada um dos seus personagens. Eu me vi em todos eles. E achei muito legal o fato de você relativizar esses dois polos aí, bem e mal. Eu chamo isso de hierarquia entrelaçada. Você já leu um livro sobre isso? Daqui a pouco você responde. Tem um livro que chama Hierarquias Entrelaçadas. E ele fala como que uma coisa gera outra e a outra gera outra, sem que as duas coisas estejam realmente em situação de hierarquia superior ou inferior. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Mas enfim. Então, assim, você tem consciência desse mecanismo do Bakhtin, de que a gente, de que ler, no fim das contas, é conversar? Com você. Totalmente. Por isso que eu adoro bater papo. Porque eu acho que, na verdade, eu adorei o que você falou, porque eu acho a literatura uma ferramenta tão potente, tão íntima nessa espécie de diálogo leitor e escritor que a gente estabelece, e é um diálogo estranho, né? Diferente de como são os outros diálogos, porque ele é elástico no tempo, né? Ou seja, eu escrevo um livro 2 anos atrás e você está lendo agora, e a gente está estabelecendo esse diálogo agora, porque você está lendo uma coisa que eu escrevi há 2 anos. Então, quando eu comecei a escrever, para mim era muito claro que eu não queria usar a literatura apenas para contar uma história. Perceba, contar uma história é muito importante. Eu valorizo muito, tanto que meus livros são conhecidos pelas viradas, você não conseguir parar de ler, pelo final surpreendente, em todas essas coisas que são mecanismos de contação de história, né? Você prende a atenção do seu leitor. Mas a relação, como você também bem disse, é tão íntima que a gente estabelece que só contar uma história seria um desperdício. Então, eu, em geral, uso a literatura para discutir algum assunto que me interessa, para cutucar em feridas de todos nós, da sociedade. E por isso eu acho que você se enxerga nos personagens, você se enxerga naquela situação, ainda que você não tenha tido a sua família assassinada quando era criança, como é o caso da personagem principal, ainda que você não seja um psiquiatra, você não seja um hacker e você não seja um jornalista. Ou seja, você se identifica pelo lado humano, pelo drama humano, porque isso é que nos aproxima. Porque, no fundo, o drama da personagem, no caso de Uma Mulher no Escuro, é o drama do amadurecimento, é o drama da confiança, em quem você confia. Ela não sabe em quem ela confia. Ela olha ao redor e tem 3 pessoas em que ela pode confiar, mas a gente sabe que uma delas é o assassino. Ou seja, a confiança é um dilema que eu acho que todos nós, uma dúvida que todos nós temos, né? Em quem cara, estou com um problema, para quem eu posso contar esse problema, né? Ou então, aconteceu uma coisa maravilhosa, com quem eu posso comemorar essa coisa? Então, a questão da confiança é uma questão que toca em todos nós. Você não precisa ter sofrido o que a Vitória sofreu para ter essa dúvida da confiança. A questão... E aí você vai em outros lugares. Você vai, por exemplo, na Vitória, que sofreu um trauma específico, mas pessoas que sofreram experiências traumáticas na infância. Você já tem todo um arcabouço psicológico específico para tratar nesse assunto. Quando você fala dos tipos, né, dos tipos psicológicos que eu trato, eu ainda que tenho formação em Direito, me interessa muito estudar psicologia, eu não sou formado, não sou nada disso, mas eu gosto de ler sobre o assunto,
Então, por exemplo, quando você fala dessa espécie dessa não hierarquia, no fundo, né, porque as coisas se equilibram, eu acho muito interessante como a jornada da Vitória ao longo da história é uma jornada de amadurecimento e de libertação. Mas ela só acontece forçada por um personagem que é um assassino, ou seja, ao mesmo tempo é uma jornada trágica, porque ela é empurrada pelo assassino a investigar o que aconteceu no passado, mas ao mesmo tempo é essa jornada, esse mergulho na própria tragédia que a faz sair mais forte, né? Então, os sinais invertidos estão ali o tempo inteiro presentes. E ao mesmo tempo, o personagem que é o assassino, no fundo, na verdade, é uma vítima. Então, esse jogo de polos opostos me interessa bastante. Muito legal, muito legal. Eu posso fazer outra, né? Vai lá. Ó, se não deixar, você vai perguntar pra esse moço, não. Não, pode ir lá, vai lá, mas vamos lá. Vamos embora. Escuta, você dá conta do condensamento da poesia? Porque eu escrevo. E eu não dou conta do esticamento da escrita, do romance. Eu já tentei escrever um conto, mas olha, eu só consegui escrever 2 páginas. Eu não dou conta da distensão da escrita enquanto caminho de produção. Eu só dou conta do condensamento. Você mantém um projeto por meses, anos, né? E você se locupleta com ele, você se satisfaz com ele, que é claro, o meio do caminho tem que ser maravilhoso, né? Então, mas você já enveredou pela poesia? Não, sim, eu já respondo, mas continua a perguntar. Sim, porque seu texto tem viés poético, inevitavelmente. Sua escolha de adjetivos, sua escolha vocabular, o desenho dos cenários. Você é um poeta, e não há dúvida nisso, né? E é indissociável a boa literatura da poesia, né? Afinal de contas, poesia é uma característica das coisas, né? As coisas têm poesia, né? Então, o seu texto tem, inevitavelmente. Mas você dá conta do condensamento da poesia? Você escreve poesia, escreveu, escreverá, escrevia? Qual é o seu tempo com a poesia? Eu estou aqui com um objeto, eu estou aqui do meu lado, com o livro Galáxias, que é exatamente esse. Hoje a gente chama de gamificação, mas na minha época chamava-se de mobile. Esse texto aqui, esse livro aqui, é do Haroldo de Campos, poeta pós-barroco. O livro não tem número, não tem páginas, ele não tem maiúsculas, ele não tem começo nem fim. Então, ele brinca com a ideia de você poder enveredar por todas as galáxias, enveredar de um lado para o outro, por esse texto. Então, eu gosto dessa brincadeira aqui. É um texto pós-barroco, então ele brinca com isso. Então, agora eu vou deixar você responder. Ótima pergunta. Eu acho que todos nós escritores somos apaixonados pela palavra, né? Agora, você tem toda a razão quando você diz da extensão da palavra ou do condensamento, né? E eu confesso que eu tenho dificuldade em fazer poesia justamente por essa dificuldade em ser tão específico, né? A minha impressão é que o peso das palavras da poesia é ainda mais forte do que é na literatura. Na literatura de ficção já é fortíssima, né? Você fazer uma narrativa longa, cada palavra é pensada, ainda que sejam muitas palavras. No caso da poesia, como são menos palavras, minha impressão é que o peso é muito maior. Não à toa eu tenho, então, muita dificuldade de escrever poesia. Eu não escrevo poesia estrito sensu e também tenho muita dificuldade de escrever conto, pelo mesmo motivo. Ou seja, para mim interessa a narrativa longa, justamente como você falou, essa narrativa que convoca um mergulho por um ano numa história, na cabeça dos personagens. Eu acho que eu gosto de brincar um pouco de vestir outras peles que não a minha. Então, quando eu estou escrevendo um livro, eu, de algum modo, sou esses personagens. Eu entro na cabeça deles e fico vivendo um pouco na cabeça deles por um tempo. Isso me interessa bastante. Interessante. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo prazer de visitar você através da sua escrita. Viu? É um prazer enorme poder falar. Obrigado. Leia os outros livros. Vou ler tudo, cara. Vou hackear tudo em PDF, tá? Que eu não posso contar. Ai, Jesus. Sou professor, amigão. Sou professor. Olha pra mim. Pois é. Agora eu quero chamar para a tela maior Samira Benassi. Dá um tchauzinho, Sami, assim, para as pessoas poderem te ver e te tirar daí. Isso.
E aí faz necessário que eu explique algo para vocês. A Samira, ela é aluna do SESI Ribeirão Preto, Castelo Branco. Porém, a inserção dela aqui se dá de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Ela trabalhou com o conteúdo do Rafael dentro do âmbito teatral, remotamente. De que forma? Muitas das ações pedagógicas que estão no site do Livro Vivo, que foi uma ferramenta que a Fundação do Livro e Leitura conseguiu desenvolver para possibilitar esse nosso encontro virtual de hoje, né? E que serviu de inspiração para que todos os professores trabalhassem, ela precisou, obviamente, de ser criada, ser imaginada. E eu fui uma das pessoas, junto com a Adriana Silva, que pensamos propostas pedagógicas para esse espaço, que é o baú de ideias, onde os professores encontram inspiração. Eles podem muito bem seguir as propostas pedagógicas que estão lá, mas eles podem apenas se inspirar com aquele material, enfim, e criar seus próprios desdobramentos. O que acontece? Havendo a possibilidade, eu achei interessante... E havendo a possibilidade de trabalhar com esse grupo de alunos do SESI, eu achei interessante, dentro do meu processo de criação, colocar esse material pedagógico para funcionar antes de levar isso para o site. E é aí que entra a Samira. A Samira fazia parte desse grupo de alunos que topou trabalhar comigo levantando esse material pedagógico para o seu espaço na Autoteca do site Livro Vivo, Rafael. E eles estão aqui representados, esse grupo está aqui representado por ela hoje. E eles trouxeram, ela pediu para que eu fizesse esse preâmbulo, mas agora ela vai dizer por ela mesma. Ok, Sami, você pode contextualizar esse exercício que foi feito, só para te lembrar, não sei, eu acredito que esteja escrito aí, mas é em cima do conto Ivan, o Ferreiro, da obra O Vilarejo. Isso. A gente teve que fazer uma questão, né, não necessariamente a gente interpretar o texto, de certa forma, como foi proposto para as outras pessoas nas outras escolas, mas a gente teve que utilizar da nossa imaginação para a gente colocar uma continuidade a partir de um momento que a professora que escolheu, a Bri, escolheu para a gente terminar essa história. Então, ela pegou esse conto do Ivan, ela pegou um trecho e a gente tinha que dar uma continuidade para ele. A gente não sabia dos outros contos, a gente não pegou o livro do Vilarejo por inteiro, então a gente não sabia que os outros personagens se tratavam, só do Ivan e do Mobuco, se eu não me engano. E aí a gente tinha que dar uma continuidade dele a partir de um certo momento, que, se eu não me engano, foi quando esse negro ele entrou na casa do Ivan, que tinha sequestrado as filhas dele, e ele estava à procura dela. E eu tenho aqui o texto do Altair Donizete, que ele que ele é parte desse grupo, e ele fez essa continuidade, e a Pri pediu que eu lesse ele. Pode ler, Pri? Pode ler. Tá. Continuação do livro Vilarejo, a verdadeira história do Ivan o Ferreiro. Quando o negro se abaixou para erguer a tampa de acesso, viu suas filhas acorrentadas, todas elas com máscaras de Flandres, tampando suas bocas, amedrontadas ao canto à espera. É fato, tudo que era fabricado por Ivan, o ferreiro, era produzido por esforço de escravidão das suas filhas, de Mobuto. O tão famoso e reconhecido trabalho de todo o vilarejo e fora dele era, na verdade, o resultado do trabalho forçado imposto pelas negrinhas. Logo, o Ivan o Ferreiro, o verdadeiro homem temente a Deus, fama de fervoroso e religioso, era naquele momento desmascarado. O trabalho pelo qual era ser humano, e chamado para cooperar com a obra criadora de Deus através da preguiça. Rouba a glória dos esforços dessa transformação ao pesado custo de outrem. A preguiça é, portanto, verdadeiramente o pior dos males, pois atrapalha o homem a reparar a lei divina. Quando Mobuto vê a alma dilacerada de suas filhas, escravizadas pela servidão do trabalho, investe contra Ivan, que, ao ver a reação, dispara revólveres contra o inimigo. Porém, as balas não causam efeito. E Mobuto avança e passa a desferir fortes socos. O sangue mina o rosto de Ivan, que continua contra-golpeando os tiros. No momento de avançar contra Ivan, recuperou sua faca, passa e retruca, com facadas no abdômen, finalizando com a arma branca no coração de Ivan,
e em um ato derradeiro, decepa o órgão genital do ferreiro, e como um guerreiro que ergue seu troféu, com gritos de triunfo, no entanto, diante dos tiros sofridos, também se desfalece, após o último suspiro. Nesse momento, é de se esperar que toda a vizinhança tenha se alarmado. Porém, a primeira pessoa a comparecer no local foi a senhora Elga, que na verdade já sabia do mal que Mobito fez contra seu pequeno Yuri. Reconhecida pela sua botica, com o uso de uma droga sonífera alucinógena, lança essa essência para as negrinhas. Fecha o alçapão do porão, esconde-o como uma mobília. A preguiça dos moradores do vilarejo era tanta que se limitaram a desconsiderar os atos das agressões, responsabilizando o Mobuto como um ladrão, que invadiu a casa e tentou assaltar Ivan. A casa de Ivan, o ferreiro, passou a ser declarada como assombrada, pois todos que passavam por ali à noite ouviam vozes e gritos, com barulho de ferros e batidas, resultado do desfecho das filhas do monstro caolho, que se debatiam contra as terríveis alucinações provocadas pelo efeito da droga. Mesmo assim, os moradores do vilarejo não tiveram coragem de averiguar novamente o local. As negrinhas, portanto, morreram de sede e de fome, as que antes não tinham morrido pela intoxicação. Acorrentadas, não conseguiram se livrar, somente depois de muito tempo foram encontradas. Porém, isso só reforçou a lenda bem conhecida e a macabra, verdadeira história de Ivan, o ferreiro. Obrigada, Sami. Fica aí que eu já vou te passar a palavra. A gente queria ouvir, Rafael, como é que é esse... E eu estou fazendo isso porque isso não foi combinado. Senão eu teria passado para que ela falasse. A pergunta dela já vem em seguida, representando os outros alunos. Mas eu gostaria de saber como que você sente esse desdobramento a partir de uma história que é um outro fim para um outro conto seu, né? E, enfim, queria entender como é que isso chega em você, como é que fica isso. Nossa, eu adoro. É a única chance que eu tenho de me surpreender com as minhas histórias. Porque, em geral, eu sei tudo que vai acontecer, né? Então, eu acho muito divertido poder ser pego de surpresa. Eu achei bastante interessante os caminhos escolhidos por quem escreveu. E aconteceu bastante coisa que eu não tinha pensado. Chegar a senhora Elga com sonífero, achei muito legal. E acho sempre muito bom quando acontece isso. O Dias Perfeitos é um dos meus livros muito adotados em escola, e um dos exercícios que eu mais gosto de ver quando os alunos fazem é de reescrever o último capítulo do livro. No final do Dias Perfeitos acontece uma coisa um tanto polêmica e surpreendente, e muitos leitores ficam indignados e falam, eu quero outro final. Eu falo, pois bem, escreva outro final. Finge que não tem o último capítulo do livro e escreva a sua versão de final. Eu gosto bastante disso. Parabéns a quem escreveu e obrigado pela leitura. Quem escreveu foi Altair Donizete. Parabéns, Altair. A gente decidiu que a Samira traria a pergunta, mas para representar outras pessoas que não poderiam estar aqui, ela traria um texto de um outro integrante do grupo. Né, Sami? Agora a pergunta está com você, Flor. Eu queria falar sobre essa coisa que você disse, da gente ter essa dificuldade em valorizar os autores mais contemporâneos, né? Porque a gente tem muito essa questão muito difundida na sociedade de achar que só porque é antigo é necessariamente mais culto, necessariamente mais inteligente, melhor feito. Você já passou por algum enfrentamento das pessoas meio que duvidarem do seu talento ou mesmo do seu trabalho por você ser um autor contemporâneo e de um tema não necessariamente não valorizado, mas não tão comum, principalmente onde a gente vive? Então, eu já devo ter passado, né, assim, mas eu confesso que é algo que eu não presto tanta atenção. Logo que eu comecei minha carreira, eu ouvi uma coisa que eu achei muito importante, assim, como artista, né, porque a verdade é que não existe resposta óbvia, não existe regra clara. Então, o que eu ouvi, me disseram assim, Rafael, faça o seu trabalho do jeito que você acredita que deve ser. Quando te falarem que você é um gênio, que você é maravilhoso e genial absoluto, tudo que você faz é genial, não acredite. Só escreva, só faça o seu trabalho. Não sobe no pedestal achando que você é um gênio só porque estão dizendo que você é um gênio. Ao mesmo tempo, quando disserem que você é uma farsa ou uma mentira e totalmente sem talento, igualmente, não acredite. É só a opinião daquela pessoa, assim como da pessoa que te acha um gênio. Você nem é um gênio e nem uma farsa. Você é um artista tentando fazer o seu trabalho. E eu
permaneço nesse meio do caminho. Não sou nem um gênio, nem uma farsa. Os que dizem que eu sou um gênio, eu agradeço, mas não presto muita atenção. Os que dizem que eu sou uma farsa, eu também agradeço, mas também não presto muita atenção. Ok. Obrigada, Samira. Agora eu vou trazer para vocês o comentário que veio através do YouTube da Maria Inês de Souza Vitorino Justino. Ela diz assim: o Rafael é tão simpático e descontraído, totalmente o contrário dos seus personagens assustadores e instigantes. E aí? Deu para... É um elogio, assim? Eu costumo dizer que às vezes eu decepciono meus leitores, porque eles esperavam uma pessoa mais macabra e sombria. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que eu coloco todo esse universo que me interessa e que me atrai, da violência, do perigo, do medo, na literatura, de modo que no dia a dia eu me permito ser alguém de bem com a vida, adoro viver as coisas boas, estar com pessoas positivas, não gosto de nada muito, muito sombrio no dia a dia, não, prefiro deixar isso só para a literatura. E eu estou te trazendo mais notícias aqui, ó. Muitos professores, os demais professores que não conseguem, né, estar aqui, porque aqui, infelizmente, a nossa plateia virtual ela é mais limitada do que se fosse física, mas os outros professores estão no YouTube acompanhando e muito orgulhosos, viu, meninos, de vocês e de estar aqui conversando com você, viu, Rafael? Eu gostaria de chamar o Matheus de novo. O Matheus tem uma lista de coisas. Se ele puder dividir com a gente mais alguma coisa, eu agradeço, Matheus. No caso, ainda falta 2 perguntas. Vai lá. Uma tinha sido roubada pela Lília, aí depois eu substituí ela pelo Henrique, que era uma coisa a ver com a... Eu não sei pronunciar o nome dela certo, mas... Eu acho que é Elaine Casoy. É aquela que fez a parceria com você para escrever um dos seus livros? Ilana Casoy. Aham. Eu já li alguns livros dela sobre serial killers. E com certeza isso deve ter sido de alguma ajuda a traçar, assim, os perfis psicológicos de quem você estava fazendo como personagem. Eu queria saber em si sobre isso, como foi a sua parceria com ela? Eu e Ilana nos conhecemos num evento literário, no Festival Literário de Extrema, e eu já tinha lido os livros dela, ela já tinha lido os meus livros, e eu propus a ela, falei, Ilana, por que a gente não faz por que você não escreve ficção? Na verdade, eu perguntei a ela. E aí ela falou, eu não escrevo porque eu não sei fazer isso. Eu falei, claro que sabe, besteira, vamos fazer junto, qualquer coisa. E ela ficou com essa ideia na cabeça e um mês depois me procurou falando, você falou sério? É pra gente escrever junto mesmo? E eu, que não havia falado sério, falei, sim, vamos escrever juntos. E a gente se sentou e a gente conversou que tinha que ser o livro tinha que ser escrito por uma terceira pessoa, ou seja, tinha que ser um livro que não era nem um livro que eu escreveria sozinho, nem um livro que ela escreveria sozinho. Tinha que ser um livro da nossa parceria. Né, como se a gente juntasse 2 cabeças e criasse uma terceira cabeça, um terceiro escritor. Nisso a gente trouxe cada um o que queria tratar. Eu queria muito uma personagem feminina, eu queria que se passasse em São Paulo, porque meus livros são todos no Rio. Eu queria uma história mais investigativa mesmo, policial, que é algo que a Ilana trazia muito forte. Ela queria uma história de serial killer, ela queria que fosse uma história com uma protagonista invisível no sistema, então não uma delegada, uma policial, uma investigadora, mas sim uma escrivã. Então a gente foi encontrando no meio do caminho assim, o que os dois queriam. A nossa única regra era que se alguém não gostasse da ideia, não valia a ideia. Então tinha que ser uma ideia que nós dois gostássemos sempre. Né? Então com frequência ela dava uma ideia e falava, isso eu não gosto. Então vamos tentar sempre construir. A gente sempre construía em cima do que foi negado, do que a gente não gostava tanto. E assim a gente foi encontrando o caminho para fazer a história, foi uma parceria muito feliz. Antes de tudo, eu e Ilana somos bons amigos, e até hoje somos amigos, e continuamos trabalhando em projetos juntos. Manda a sua última pergunta então, Matheus. No caso, assim como o Henrique, novamente citando ele, eu também escrevo.
Só que, bem, eu não consigo desenvolver tão bem a maneira de você fazer um romance, por exemplo. Eu fico muito preso a coisas muito pequenas. E, bem, então ver a minha amiga fazendo isso e conseguindo desenvolver um romance, fazendo coisas muito maiores, como você faz? É muito inspirador. E a minha pergunta fica mais ou menos entre isso, de quais foram os seus primeiros passos para se tornar um escritor verdadeiramente, trabalhar com isso. A única resposta que eu tenho para te dar é praticar. Você, para chegar lá, você escreve muito, joga muito fora e desiste, não tá bom. Então, o meu primeiro livro, que na verdade eu publiquei cedo, né, um livro que eu escrevi dos 16 aos 19, publiquei quando tinha 20 anos, chamado Suicidas, esse meu primeiro romance. Antes desse romance, eu escrevi um outro romance chamado Mera Ilusão, que eu comecei e faltaram, 50 páginas para terminar, mas eu não cheguei no final, mas eu escrevi boa parte dele. Então eu tive ali a noção do que era fazer uma coisa com mais fôlego. Mas antes eu escrevi contos, escrevi esse conto à professora, escrevi um outro conto chamado Obsessão. Então fiz muito conto, aí dos contos eu falei, vou arriscar um pouquinho, fazer uma coisa um pouquinho maior, uma novela. Aí fiz uma novela, aí falei, vou fazer agora um romance. Aí fiz o Mera Ilusão, que eu não cheguei no final. Aí eu falei, agora eu vou tentar outro livro. Aí fiz o Suicidas, que esse sim eu cheguei no final, infelizmente, e foi publicado e tudo mais. Mas quero dizer, é sempre um jogo de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e aí o acerto. Então, não tem mistério, a resposta é praticar, escrever. Se você é escritor, você tem que escrever. Errando, acertando, mas escrever. É isso aí, Matheus. Obrigada, viu? Agora eu queria ver todos os rostinhos de novo. Eu acho que eu consegui... Priscila, fala um pouquinho com a gente. Obrigada pela parceria, viu? Eu queria que você, nesse momento, tomasse um pouquinho a palavra. A gente espera, não tem problema nenhum. Está bem no finalzinho. Samira, há alguma outra pergunta ou era essa pergunta mesmo? Só para eu me organizar. Sempre. Então, vamos escutar a Priscila. Se der tempo, eu chamo você novamente. Ok, Samira? Como você fez esse vilarejo com um tema abordado na questão de religiosidade, por mais que seja somente os pecados capitais, claro que mal vistos, né, pela religião, teve alguma pessoa que mal interpretou isso como se fosse meio que um ataque à questão do cristianismo, ou achou que você estava, de certa forma, falando mal, ou achou ruim esse livro, de certa forma, por causa da questão da religião? Olha, eu não sei, eu acho que o livro, quando ele chega para o público, ele está aberto a interpretações, né? Então, é bem possível, para não dizer provável, que tenha havido interpretações nesse sentido. Mas isso faz parte, ou seja, o que me preocupa muito, uma crescente vigilância sobre o que se escreve, sobre como se escreve, porque eu acho que a literatura é o lugar da liberdade, é o lugar que você pode explorar pontos de vista, você pode criticar e debater assuntos dos mais variados. Então, me assusta como, às vezes, alguns assuntos causam comoção. Mas, ao mesmo tempo, que bom, sinal de que eles precisam ser tratados e discutidos na literatura, se eles causam essa comoção toda. Obrigada, Sami. Obrigada. Agora a gente volta com a Priscila. Vamos te escutar um pouquinho. Oi, boa tarde. Estamos escutando? Boa tarde, estamos sim. Eu queria agradecer, em nome da Diretoria Regional de Ensino de Ribeirão Se você Preto, puder só colocar um pouquinho mais perto, Priscila, para que a gente consiga escutar mais alto. Tá. Assim tá melhor? Perfeito. Tá. Queria agradecer a parceria, né, com a FIO, com a Diretoria Regional de Ensino daqui de Ribeirão Preto. Agradecer os nossos alunos, os professores das escolas que estão participando. E aproveitar também a fala do Rafael, essa questão da leitura, né, de uma forma mais livre, né, puxar a sardinha um pouco para o meu lado também. Eu sou bibliotecária
e chamar atenção também para o papel das bibliotecas como um espaço para promover, né, essa leitura, a formação de leitores, de uma forma mais livre, né, de uma forma democrática, e construir isso, né, junto com as escolas, tanto as bibliotecas dentro das escolas, como as bibliotecas públicas também. E agradecer a participação dos nossos alunos e dos nossos professores novamente. Trabalhos tão maravilhosos. A Fundação do Livro e Leitura que agradece todo o empenho de vocês em tornar possível esse momento, viu, Priscila? Obrigada. Bibliotecários são extremamente necessários e precisavam ser multiplicados por metro quadrado, sem dúvida nenhuma. E agora eu gostaria, acho que, de ir caminhando, né, para o final da nossa conversa, mas eu queria dar a você, Rafael, o espaço de finalizar, de te dar uma última fala. Você está terminando a sua participação conosco hoje nessa edição da feira, né, virtual. Mais uma vez, muito obrigada. Depois de 3 horas do dia dele de hoje, num fuso horário diferente, aí no hemisfério norte, te dar a palavra para que você se despeça da gente. Até logo, não tchau, né? Até logo. Exato, até breve. Foi um privilégio, como eu falei, é uma alegria poder ter contato com pessoas que conheceram o meu trabalho. Tanto o Papo da Manhã quanto esse de agora à tarde foram papos profundos, com perguntas interessantes, com leituras diferentes sobre a obra, estabelecendo esse diálogo que é tão importante. E eu acho que falar de literatura, de pensar literatura, ler literatura, é uma maneira de melhorar como ser humano, de melhorar como seres humanos, de melhorar como sociedade. Então, não à toa, muitos políticos tentam nos tornar cada vez mais incultos para que eles continuem a ser eleitos. Então, uma maneira de nos rebelarmos, de enfrentarmos todo o obscurantismo que se agiganta no Brasil, é a gente ler, é a gente conversar sobre ideias, é a gente trocar ideias. Então, sigamos em frente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um privilégio, uma alegria. Espero que seja um até breve, que ano que vem estejamos juntos, nos abraçando em Ribeirão Preto. Pode esperar que os e-mails da programação vão chegar até você. Pode ficar tranquilo, viu? Muito obrigada pela troca. Escolas, muito obrigada, viu? O mesmo tantão que a gente agradece ele, a gente agradece a vocês por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Me dá um tchauzinho aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gente, que gostoso, né? Quando a gente pega um projeto de começo, meio e fim, a gente consegue entender todo o processo e ver que tem uma história e que tem uma coisa chamada modificação dentro desse processo, é muito importante.